Bom, pessoal, vamos fazer a continuidade da nossa aula, então, né? A gente vai continuar estudando o Piaget hoje, o desenvolvimento com foco no desenvolvimento cognitivo, como eu já falei, não que ele não considere o desenvolvimento afetivo, social, né? Mas a gente coloca o foco no desenvolvimento cognitivo agora, em alguns momentos a gente vai colocar dentro da teoria do Piaget o quanto que isso é vinculado a outros aspectos, afetivo, social, tá? Mas a gente vai fechar agora essa parte de estudo para ir começar na sexta-feira com o desenvolvimento da personalidade, e aí pautado principalmente no Freud, tá? Só para avisar vocês, eu tô com esse foninho porque ajuda a gravar o áudio para vocês, tá? Então vamos lá, a gente só vai fechar o estágio sensório-motor que a gente já tinha acabado. Eu falei, não vou entrar no pré-operatório, né? Então, vou retomando o sensório-motor. O auge do sensório-motor é o fato de que todo o indivíduo ele precisa conhecer o objeto do conhecimento. O desenvolvimento do Piaget, ele coloca, né, que é o desenvolvimento psicológico, ele é a evolução de conhecimento do objeto de si mesmo, né? Então, a evolução do estágio sensório-motor é a diferenciação de si e do objeto, né? Então, quando lembram assimilação, acomodação, equilibração, em todos os estágios tem esse processo para poder compreender o objeto do conhecimento. No estágio sensório-motor, essa assimilação, acomodação, ela acontece de uma forma mais de ação sobre o objeto, né? E aí dentro disso, por isso o fator motor, né, ele sente e manipula o objeto, tentando entender esse objeto, né? E o auge do sensório motor é a diferenciação de si do outro. E quando a criança vê que ela é diferente, ela fala, então, poxa, então agora quem que é esse outro? E é a partir daí que a gente entra, oh meu Deus, que a gente entra no desenvolvimento, no estágio. E dentro desse desenvolvimento cognitivo, né, é o estágio pré-operatório que vai começar depois dessa diferenciação de si do objeto. Como que o objeto acontece? É que vai pensar entre os 2 e 7 anos que a criança vai pensar, poxa, mas então que objeto é esse? E a forma dele poder colocar a ideia dele sobre o objeto, o pensamento dele sobre o objeto do conhecimento é uma forma de representação. Então é por isso que o Piaget chama de pré-operatório, não é de uma forma lógica, operatório no sentido de lógico. Tá? O pré-operatório é que não tem lógica, ele entende que esse objeto não é continuidade do corpo dele já, mas ele vai tentar definir que objeto é esse, como funciona esse objeto, qual a organização sobre o objeto do conhecimento, mas de uma forma lúdica, de uma forma fantasiosa, de uma forma de representação e não de uma forma lógica, tá? Outra questão que ele coloca também é que ele coloca o egocentrismo como sendo muito forte, egocentrismo no sentido de Piaget, não é no sentido de Freud, isso eu também tinha falado, é de que o mundo é a continuidade do corpo dele. Ele ainda tem um egocentrismo de que a forma como ele vê o mundo é a forma correta, é a forma como o mundo existe, né? Mas ele já não é mais aquele egocentrismo forte, né, radical, que o Piaget chama, de que é continuidade. Então ele começa a ter uma troca entre os indivíduos. Depois, a partir disso, ele começa também, né, ele fala o quanto que é importante o pensamento, ele não precisa mais só da ação para dominar o objeto do conhecimento, ele pode pensar e reproduzir isso que ele pensa do objeto do conhecimento. Por exemplo, a criança pega um cabo de vassoura e brinca de cavalo. Pocotó, pocotó, pocotó. Depois de um tempo, primeiro que isso já tem um nível de diferença do cavalo real, né? Depois de um tempo a criança já nem precisa mais desse objeto do cavalo para brincar, ela faz o movimento e ela já está dentro disso. Então ela tem essa interiorização do pensamento, tá? E ele coloca que dentro desse estágio o fator principal é a intuição. A criança vai tentar descobrir o que é esse objeto do conhecimento de uma forma intuitiva, pré-operatória e não lógica, né? Ele coloca dentro dessa socialização da ação de brincar, ele coloca que
a criança apresenta o que ele chama de monólogo coletivo. Ela tem uma busca de linguagem espontânea, de troca de linguagem com as outras crianças, mas eles brincam paralelamente. Esse monólogo coletivo, ele quer dizer isso, entre os 3 e 4 anos, até por volta dos 6 anos, a gente entra dentro de uma casinha, a gente entra dentro de uma sala, a gente entra dentro de uma brinquedoteca que as crianças estão brincando, se elas têm essa faixa etária, 3, 4, 5 anos, elas vão brincar muito paralelamente. É aquela coisa que vai brincar de mamãe e filhinha, todo mundo é mãe, não tem uma mãe e uma filha, né? E depois, lá por volta dos 6, final dos 5 anos, 6, 7 anos, a criança já começa a ter uma interação maior, né? E aí ela começa a ter essa coisa de que uma é mãe, outra é filho, outro é cachorro, outro é papagaio, outro é vizinho, né? Então começa a criar um contexto bem mais complexo, dá para perceber. O que o Piaget chama desse fator dessas crianças brincarem cada um, todo mundo é mãe, cada um é eu sou a mãe, você é a mãe, ela é a mãe, demonstra o que ele chama de monólogo coletivo. Então, é uma forma de que cada um coloca a sua brincadeira do seu jeito, só que de forma conjunta, né? Não tem essa troca propriamente. E ele coloca o quanto que é forte nesse estágio, né? O jogo simbólico, o jogo de imitação. Então, a criança começa, por exemplo, eu falo bastante, uso bastante, desculpem, gente, o exemplo, oh meu Deus, desculpe, eu uso bastante o exemplo da brinquedoteca, né? Então, dentro de uma brinquedoteca, o quanto que a criança vai tentar, é uma ferramenta fantástica, que a criança vai tentar reproduzir as coisas que ela conhece, tudo que ela conhece sobre o objeto do conhecimento. Então, por exemplo, né, na brinquedoteca da Unifafib, tem uma parte que é como se fosse uma maca, né? Não sei se é um hospital, ou se é uma enfermagem ali, mas tem alguma coisa de saúde ali, né? E como as crianças vão até ali e deita e brinca de vacina, de injeção, de calma, você vai melhorar, ou de médico, né? De olha, deixa eu ver se tá com dor de ouvido, deixa eu ver o seu ouvido, o quanto que eles reproduzem, eles vão tentar representar o que eles viveram para tentar assimilar e acomodar mais informações sobre aquilo e de uma forma mais complexa, de uma forma que eles entendam melhor a questão da vacinação, né? Que criança que não chora na vacinação é raro, né? Mas a mãe pode falar, digo como mãe também, a mãe pode falar, olha, mas isso é para o seu bem, é para você não ficar doente, para você não pegar a gripe, que né, todo ano tem. A criança continua saindo chorando. Quando que ela vai fazer isso? Ela vai colocar, olha, e dar a vacina no amigo, ou na boneca, né? Também pensando no monólogo coletivo, pega uma bonequinha e dá a vacina e fala, olha, você vai ficar bem, é pro seu bem. Ela está assimilando, acomodando aquela ideia de que isso é pro seu bem. Um outro exemplo também são os contos de fadas, né? Então, as situações de atrito, por exemplo, entre mãe e filha, né, são muito reproduzidas nos contos de fadas, por exemplo, na Branca de Neve, né, aquela madrasta, não é mãe, é uma figura de mulher, né, não usa o termo mãe na história, mas é uma figura da mulher, da mãe da família, e ela é maldosa, ela não deixa ela ser linda e feliz e cantar, ela tem inveja dela, essas emoções, essas questões ela vai reproduzir, ela vai brincar e ela não vai dizer que ela tem raiva da mãe dela, ela vai explorar isso, ela vai organizar isso mentalmente, ela vai equilibrar essas informações a partir dessa representação, né? Então isso que é uma questão muito importante. Sobre a vida afetiva, né? Ele fala que o quanto que é importante no final do pré-operatório esse começo, esse início de socialização. É ele que vai ter a contribuição importantíssima da vida afetiva da criança, que são sentimentos interindividuais, então é simpatia, antipatia, afeição, né, pela criança, que vai disparar depois lá no operatório, que é tão importante, a empatia,
o colocar-se do ponto de vista do outro. Então, nesse primeiro momento, nesse início da socialização, no estágio pré-operatório, ele coloca como esses sentimentos, sabe, de simpatia ou